Tudo aquilo que a gente quer alcançar na nossa vida, tudo aquilo que a gente tem como importante, tudo aquilo que você corre atrás, está embasado, sabe em quê? Nas nossas crenças e valores. As crenças e valores da gente definem tudo aquilo que a gente consegue alcançar, mas também acabam definindo aquilo que nós não conseguimos alcançar. Por mais que você acredite que seja a melhor coisa para a sua vida, buscar uma conquista nova, buscar um emprego novo, buscar uma realização nova, se isso não tiver condizente com as suas crenças e valores, é muito difícil que você alcance. E é sobre isso que eu quero falar com você no vídeo de hoje. Primeiramente, eu quero definir com você o que é que são crenças e o que é que são valores. Preste bem atenção. Crenças são tudo aquilo que eu acredito, que você acredita, que a gente foi ensinado de alguma maneira em algum momento da nossa vida. Aquilo que realmente você deposita toda a sua confiança. Já os valores são aquilo que basicamente norteiam as nossas ações. Vou te dar um exemplo. Digamos que para você a honestidade seja um valor. Você sempre vai buscar agir de maneira mais limpa, mais clara, mais honesta possível e isso vai direcionar as suas ações. Digamos que para você o trabalho seja um valor fundamental. Muitas vezes você pode até colocar o trabalho na frente de outras coisas que podem ter um valor maior, como por exemplo o teu relacionamento com a tua família, o teu relacionamento com Deus, enfim. Basicamente esses dois valores, eles direcionam tudo na nossa vida. As crenças, elas geram para a gente de maneira imediata uma representação mental. A maneira com a qual você interpreta o mundo não quer dizer que é a maneira que o mundo é de verdade, mas é a maneira como as coisas chegam até nós, chegam até você e esbarram no teu filtro de crenças e isso vai gerar os nossos pensamentos. Ou seja, eu penso sobre alguém, aquilo que eu acredito que é importante para mim e não somente para ela. Eu tenho uma crença que aquilo que está acontecendo na minha vida deve ser porque eu mereço. Ou então, muitas vezes, o que está acontecendo e é merecido, eu posso achar que eu não mereço. Então, basicamente, elas direcionam o nosso pensamento, como eu te falei agora. De repente, essas crenças que estão na sua cabeça podem ser altamente funcionais e produtivas. Mas o fato é que quando a gente esbarra em alguma coisa em que a gente não consegue ultrapassar, geralmente é porque as nossas crenças estão sendo disfuncionais. O que é uma crença disfuncional? É aquela crença que faz com que a gente não consiga alcançar os nossos objetivos. É aquilo que está prejudicando a nossa maneira de ver as coisas. É aquilo que de alguma maneira está causando uma espécie de barreira na tua vida. Pode ser que você tenha chegado num ponto da sua vida e você pensa assim, eu não consigo mais passar desse ponto. Eu não consigo mais alcançar os objetivos que antes eu tinha. Simplesmente porque essas crenças disfuncionais estão barrando a sua vida. E olha que interessante, nós valorizamos tudo aquilo que é importante para a gente. Só que esses valores que eu coloco na minha vida estão estabelecidos, mais uma vez, nas crenças que foram, de alguma maneira, plantadas por pessoas. Então, é basicamente isso. As crenças que nós temos na cabeça, elas foram plantadas por pessoas que nos fazem acreditar exatamente naquelas crenças. Um exemplo para você muito claro. Digamos que você, na tua infância, passou a vida dizendo o seguinte, olha, quem acorda cedo atinge seus objetivos. Será que isso está certo? Você pode acordar cedo e não fazer o que tem que fazer, não fazer o que é correto, não fazer o que é esperado. Você pode simplesmente acordar cedo todos os dias e ficar dando voltas na vida, achando que você está ocupado, quando muitas vezes você está sendo pouco produtivo na sua vida, mas está feliz porque está ocupado, porque acordou cedo. E aí você parar para pensar, mas por que as coisas não estão dando certo? Será que é só o fato de acordar cedo? Será que é só o fato de eu estar buscando alguma coisa para a minha vida que exige de mim um comportamento mais metódico, mais racional? E muitas vezes isso está errado. Quem plantou isso na tua cabeça teve isso de importante na vida dela e ninguém sabe se deu certo. Eu costumo dizer que muitas vezes nós elegemos pessoas nas nossas vidas para tomar decisões pela gente ou simplesmente para ditar e direcionar aquilo que é importante, que não são autoridades no assunto. Quantas pessoas mal casadas já te deram um conselho sobre casamento?
Quantas pessoas que não têm a vida financeira assim, brilhante e te dão conselhos sobre vida financeira brilhante, sobre ter sucesso, sobre ganhar dinheiro? Muitas vezes o problema está no fato de que a gente elege pessoas que não têm autoridade para guiar a nossa vida. E essas pessoas implantam na gente, ao longo da nossa vida, crenças que são disfuncionais, crenças que são irracionais e crenças que muitas vezes são rígidas. Presta bem atenção nesse raciocínio. O que é uma crença disfuncional? É aquela crença que não me deixa ultrapassar um ponto na vida. É aquela crença que me prende para baixo. Vou te dar um exemplo bem simples. A questão financeira, ela ilustra bem o que eu quero te dizer aqui. Alguém chega para você e diz assim, dinheiro não traz felicidade. De um certo ponto de vista, eu até concordo que ela não traz a felicidade em absoluto. Mas o dinheiro, se você vive uma boa relação com o dinheiro, ela vai te proporcionar coisas, momentos, situações específicas muito positivas para a vida da gente, e a gente começa a pensar assim, mas eu não tenho que pensar em cobrar pelo trabalho que eu faço. Eu não posso cobrar alto, eu não posso cobrar como alguns profissionais cobram, que são pessoas bem-sucedidas, porque você tem a crença de que está sendo mercenário, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Essa crença é completamente disfuncional, sabe? Uma crença irracional é aquela que não tem uma base lógica, é aquela crença que não tem uma sustentação. Quando você começa a pensar sobre aquilo que você anda fazendo, você vai dizer, meu Deus, realmente eu estou errado. Realmente é por isso que eu não consigo alcançar coisas, por exemplo. Nós ouvimos muito da nossa família na infância assim, não converse com todo mundo, não conte seus planos, não conte seus projetos. E isso, de uma certa maneira, tem até um bom sentido, né? A gente não deve sair por aí contando tudo aquilo que é importante para a gente, porque você corre o risco de que alguém venha copiar a tua ideia, você corre o risco de que alguém venha te, entre aspas, passar a perna. Mas isso faz a gente acreditar que todo mundo é assim. Isso faz a gente acreditar, tipo, eu não posso confiar em ninguém, todo mundo é contra mim, todo mundo quer me prejudicar. E isso acaba impedindo que a gente construa as alianças certas. Sabe, para chegar em algum lugar, muitas vezes nós precisamos de pessoas que vão acrescentar na nossa jornada. E quando você tem essa crença de blindagem, de distanciamento com as pessoas, acaba que a gente não consegue aprender com elas, dividir com elas, ter uma certa humildade para aprender, tá? E até mesmo uma generosidade intelectual para ensinar aquilo que você sabe e fazer uma boa troca. E muitas vezes essas crenças são rígidas, porque alguém acrescentou na tua cabeça o seguinte, você vai se dar mal se não fizer isso. Se você não fizer o que eu estou dizendo, você vai se dar mal no final, as consequências podem ser ruins. Então tudo isso gera na nossa cabeça bloqueios que impedem a gente de realmente crescer. São bloqueios que impedem o nosso desenvolvimento enquanto pessoa e enquanto ser humano. Uma coisa muito importante é que a nossa mente ela armazena experiências o tempo inteiro. Por mais que você não queira, o nosso cérebro está aberto de alguma maneira, da maneira que ele funciona com a sua circuitaria cerebral, a armazenar sensações que você tira de momentos que você vive. Então, digamos que você já tenha um conceito prévio sobre pessoas ou situações, e aí acontece uma determinada experiência, você teve um processo de parceria, de sociedade, que por alguma razão não deu certo. Como você tem essas crenças disfuncionais, esses filtros, digamos assim, eles vão potencializar essa experiência vivida para armazenar um arquivo negativo na cabeça. Então aqui no nosso cérebro fica uma estrutura emocional, uma estrutura química com um determinado significado de que aquela situação não deve ser repetida. Isso pode acontecer até mesmo com relacionamentos afetivos. Quantas pessoas se deram mal na vida, né, com algum tipo de relacionamento, e às vezes a culpa nem é sua, a outra pessoa também tem seus bloqueios, e a pessoa pensa, relacionamento nenhum dá certo. Aí vem aquelas colocações negativas, homem não presta, mulher não presta, e isso impede basicamente que a gente se relacione bem com as pessoas. Sociedade não dá certo, tem muita sociedade que dá certo, tem muito casamento, namoro, algum tipo de relacionamento feliz. E por que será que o seu não está dando certo? Será que não tem um pré-programa aí jogado na sua mente? Tá? Eu aposto que sim. Se isso está dando errado na tua vida, eu aposto que existe aí uma programação
tá? Uma crença disfuncional, um valor invertido, que faz com que você não se abra para relacionamentos positivos e novas experiências, tá? Simplesmente porque você já teve alguma experiência que gerou esse bloqueio, que impede essa mudança, que impede essa jornada de crescimento positivo. Então, é muito importante que a gente identifique e mude essas crenças disfuncionais. Eu outro dia recebi aqui no canal um comentário de uma pessoa, de uma das pessoas que acompanham o nosso canal, que dizia o seguinte: eu gostaria muito de assistir um vídeo seu falando sobre autoconhecimento. E eis aí, eu quero te dizer agora, eis aí uma grande oportunidade de autoconhecimento. A gente precisa conhecer as nossas crenças que são disfuncionais. E para quê? Para mudá-las. Porque se essas crenças, esses programas negativos continuam na cabeça da gente, igual um vírus de computador, ele vai bloquear a maneira com a qual você se relaciona com as pessoas, ou seja, vai bloquear a sua máquina. Então entenda, nós, enquanto seres humanos, nós temos aquela necessidade de ser amados, de sermos reconhecidos, mas uma das crenças disfuncionais é que a gente precisa toda hora do reconhecimento das pessoas. E nós não precisamos disso. Toda vida que você se sentir que dentro de um relacionamento você está buscando, sabe, toda hora o reconhecimento, toda hora que alguém te diga parabéns pelo que você fez, toda hora que alguém sorria para você, seja no trabalho, por exemplo, né? Se o meu chefe não sorriu para mim, então é sinal de que ele não está feliz comigo, né? E gera aquela onda de pensamentos negativos. Então, se você está buscando demais esse reconhecimento, tá? Esse parabéns pela maneira com a qual você está trabalhando, isso pode prejudicar você no trabalho, assim como dentro do relacionamento. Se o outro não te reconhece, não significa que você não tem o valor suficiente. Você tem valor suficiente, sim, e uma grande crença negativa do ser humano é achar que eu só tenho valor se alguém me disser, se alguém reconhecer. Você já parou para pensar que muitas vezes não chegar em você essa palavra de reconhecimento pode não ser um problema seu, mas uma dificuldade que o outro tem de reconhecer o valor das outras pessoas? E aí existe uma outra crença também terrível, é que você pensa assim: eu tenho que ser 100% competente, eu tenho que saber de tudo. E isso gera uma pressão que impede que a gente desfrute do lado bom da vida. O lado bom da vida é a gente se sentir livre o suficiente o tempo inteiro para aprender, para ter humildade, para chegar para alguém e dizer assim: me ensina isso aí que eu não sei. Ou então você poder dizer abertamente para alguém que te questiona: eu não sei essa resposta, eu não sou obrigado a saber. Sabe? Você poder ser aberto para as suas fraquezas. Num relacionamento, quando a gente não pode demonstrar fraqueza, seja ele pessoal ou no trabalho, isso significa que você não está podendo ser um ser humano. Mas se você tem essa crença de que tem que saber tudo, então o problema não está no mundo, está em você. E essa também é uma crença que precisa ser mudada. Uma outra crença que é bastante negativa também é que as pessoas pensam assim: as coisas têm que ser resolvidas do meu jeito. Olha, pode deixar que segunda-feira eu mesmo vou resolver isso daí, eu mesmo vou até lá. E a gente precisa se abrir para começar a entender que as pessoas resolvem problemas do jeito delas e que não me importa a maneira com a qual aquele problema foi resolvido. O que me importa é se ele foi resolvido, é se eu estou respeitando as pessoas da maneira que elas são ao meu redor. Isso faz com que a gente se sinta mais confortável, mas também faz com que as pessoas ao nosso redor também se sintam confortáveis. Nem o próprio Jesus chegou para os discípulos, para os amigos dele, dizendo: você tem que ser desse jeito. Não, ele foi aceitando cada um de acordo com as suas qualidades. E, obviamente, aprendendo o que ele poderia aprender com elas e ensinando aquilo que ele poderia ensinar no tempo de cada um. Cada qual tem um tempo de aprender. É claro que às vezes a gente vai ficar chateado, como o próprio Jesus ficou. Até quando ficarei entre vós, ó bando de pessoas que não creem, que não acreditam e tal. Mas eu não posso forçar uma pessoa a ser o que ela não é, assim como também você não pode forçar você mesmo a ser aquilo que você ainda não é. É preciso que a gente sinta prazer na caminhada, é preciso que a gente sinta prazer em estar num processo de crescimento. Isso é muito importante, isso é respeitar limite, isso também é autoconhecimento. Uma outra crença bastante disfuncional é de que todo mundo é inimigo, todo mundo é mau, todo mundo é velhaco, todo mundo fora do meu ambiente de casa quer me prejudicar. É como eu falei anteriormente aqui no vídeo. Pode ser que o fato de eu pensar assim crie uma distância, crie uma barreira entre você e as pessoas que vai impedir um bom relacionamento e os bons frutos que esse relacionamento possa vir a dar. Então eu preciso dar um crédito às pessoas.
E entender que se ela errar comigo, aí sim eu vou ter o direito de me fechar. Mas não antes disso. Eu não posso julgar uma pessoa pelo que outra fez comigo. Seja, mais uma vez, no profissional ou até no pessoal. Tem gente que na sua vida afetiva, ela se sente impedida de ter um bom relacionamento simplesmente porque aquela pessoa não dá crédito a uma nova pessoa que aparece na sua vida. Tem até uma música interessante do Wesley Safadão que fala o seguinte: ele é ele, eu sou eu, né? Ele é ele, eu sou eu, ou seja, não é porque você teve um problema, um trauma, uma decepção, que eu vou fazer isso com você também. Mais ou menos é esse o sentido da música. Então, a gente precisa, sabe, dar crédito às pessoas e não julgá-las pelo que elas nem fizeram com a gente, mas com o que uma outra pessoa fez de errado com você. E aqui eu quero trazer para você uma coisa muito importante ainda dentro desse vídeo, que são as principais crenças disfuncionais, segundo um grande pesquisador chamado Aaron Beck, um psicólogo que pesquisou os modelos mentais, né, e a atitude diante de cada pessoa diante de problemas. E ele fala que as principais crenças disfuncionais são incapacidade. Quando você começa a sentir que você é incapaz, que você não aprende, que você não é bom bastante, isso são crenças de incapacidade, são péssimas, tá? Um outro grupo de crenças altamente negativas são as crenças de inadequação. Tipo, eu não me adequo a esse ambiente, eu não faço parte desse lugar, eu não nasci aqui, eu não vim para ficar, eu deveria ir embora. E se você sente isso, que deveria ir embora, que não é adequado ao ambiente, você pode ir para onde for, você pode até ter a ilusão de que vou mudar de país e lá vai ser melhor para mim. Não. Enquanto você não mudar o que está dentro de você, até porque a felicidade não é um item externo, ela é um item interno, tá? Então você não vai conseguir de fato ser feliz. Entenda, felicidade ela não acontece de fora para dentro, mas ela acontece de dentro para fora. E uma das coisas que eu preciso ter, tá, para poder sentir a felicidade fluir de mim, é a crença de capacidade e também a crença de adequação, de que você é adequado a toda a situação que você queira entrar, ainda que você passe por um processo de crescimento durante ela. E outra crença, essa é uma das piores que tem, é a da questão da baixa autoestima. O que é autoestima? É eu estimar a mim mesmo, eu gostar daquilo que eu sou, embora eu tenha defeitos. Mas nós precisamos, assim como eu preciso acolher o defeito do outro, assim como eu preciso dar a mão àquela pessoa que não consegue crescer na velocidade que eu penso que é importante, eu preciso também dar a mão a mim mesmo. Você precisa dar a mão a você mesmo, mesmo que você ache que é inadequado, que não é competente para algumas coisas. Eliminar o sentimento dessa baixa autoestima e não se nivelar por aquelas pessoas que de alguma maneira não quiseram ter um relacionamento com você, seja de amizade ou qualquer outra coisa. Tá? Nós costumamos achar que as pessoas que nos evitam é porque elas se sentem superiores a gente. Você já parou para pensar que uma pessoa que te evita, ela pode estar se sentindo inferior a você, ela não quer conversar com você até por temor de que você saiba muito mais que ela não consiga acompanhar uma conversa com você? A gente não pode toda a vida colocar esse olhar de bloqueio para as pessoas. Tá bom? E dentro dessas crenças, o Aaron Beck também fala que a tristeza, a ansiedade e a raiva são emoções que estão ligadas a essas três crenças que eu falei aqui agora. As crenças de incapacidade, inadequação e baixa autoestima estão completamente ligadas à tristeza, à ansiedade e à raiva. E a tristeza leva a gente a um estado cerebral negativo, de não aprendizado, de não abertura. A raiva bloqueia o nosso pensamento racional, porque quando você está com raiva, você não consegue pensar da maneira melhor possível e positiva. E a ansiedade nem precisa dizer, não deixa você dormir, não deixa você tomar a melhor decisão e não deixa também, não permite que você consiga viver o processo de crescimento no relacionamento, no trabalho, enfim. E é por isso que eu trago para vocês sempre esse tipo de vídeo, para provocar um crescimento, para provocar uma autorreflexão, para provocar em você um crescimento bastante positivo. Eu quero mais uma vez dizer para você que eu deixo aqui nos meus contatos, se você precisa, sabe, de atendimento, se você precisa de ser guiado dentro desse desafio que é o grande desafio da vida, que é o crescimento do ser humano,
busca mais, busca leituras, busca cursos, busque vídeos como esse daqui que sabe, contribuam para o seu crescimento. E se você procura, mais uma vez, atendimento, se você procura acompanhamento para os desafios que você tem de crescimento de vida, estou aqui, os contatos estão aqui embaixo. Eu espero que você compartilhe esse vídeo, assista mais de uma vez se for preciso, e tem outros vídeos também no canal que podem ajudar você a se desenvolver como ser humano cada vez mais. Esse é o meu objetivo. Um grande abraço e eu vejo você aqui no canal no próximo vídeo.